Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Intuindo. Eu sou sua host, Cami, e eu estou muito feliz que você está aqui comigo hoje. Hoje a gente vai falar sobre um hábito, eu não sei se é um hábito exatamente, mas é um hábito, uma ferramenta, uma prática que eu comecei a implementar no meu dia a dia e que absolutamente transformou o meu magnetismo. E o que eu chamo de magnetismo? Sabe quando você sente que você tá, tipo, muito sortuda? Que você, assim, não importa o que você faz, tudo que você, assim, você tem um toque de Midas, tipo, o que você toca vira ouro, ou o lugar que você vai tá sempre você sempre conhece alguém, sei lá, você vai num café, você conhece alguém, você, sei lá, pisa numa festa, você manifesta uma oportunidade de trabalho, você, não importa o que você faz, você tá assim super magnética, sabe? Você se sente magnética, parece que você é um imã, só que você é um imã para aquilo que você realmente quer atrair. Então, exatamente isso que eu falo de magnetismo. Então, obviamente, a gente fala muito de manifestação, que está querendo ou não muito atrelado com a lei da atração, entre aspas, que é o quê? O princípio é que você está a todo momento atraindo algo, que você é um imã e que você está sempre atraindo aquilo que você hoje tem na sua vida. Então, eu acho que tem uma coisa muito legal que quando eu comecei a estudar sobre manifestação e aplicar a manifestação na minha vida, eu comecei a olhar para a minha vida com essa mentalidade de que tudo na minha vida é uma manifestação. Tanto as coisas boas quanto as coisas talvez não tão boas, não tão alinhadas. E foi muito interessante começar a pensar dessa forma, porque eu comecei a olhar para tudo que tinha na minha vida, principalmente as coisas que eu não gostava, e eu comecei a pensar e me questionar do tipo como e por que eu estou atraindo isso. O que dentro de mim está manifestando essa realidade. Então é uma questão muito de autorresponsabilidade, de você trazer essa responsabilidade para si, do tipo, eu sou a criadora da minha realidade, tanto para as coisas que estão alinhadas, quanto para as coisas que não estão alinhadas. Então, por exemplo, você está hoje num trabalho e você, sei lá, não está ganhando tanto quanto você gostaria, ou você está num relacionamento que você sente que não está alinhado. Eu, pessoalmente, sempre gosto de olhar para mim mesma e falar como que eu estou manifestando isso. Não quer dizer que tudo na sua vida é sua culpa, tipo, seu chefe ou sua chefa, ela é, né, um problema por causa de você. Você está criando todas as coisas negativas, não quer dizer isso. O que eu quero dizer é mais essa sensação de empoderamento do tipo, se eu estou criando o, entre aspas, negativo ou desalinhado, eu também posso criar o oposto disso. E eu acho que isso já te traz uma perspectiva de curiosidade de o que em mim eu preciso transformar, o que em mim eu preciso corrigir para que eu consiga daí manifestar aquilo que eu quero. Então, isso é só um adendo, sei lá, um contexto para o hábito que eu vou eventualmente trazer aqui, ou a prática, enfim, que eu vou trazer aqui. Mas eu acho que é muito interessante a gente já começar a pensar nisso nesse sentido. Então, eu quero que agora você, aí comigo, traga uma situação na sua vida que você não esteja muito feliz com ela, você sente que está desalinhada, você sente que não é a sua algo que a sua eu ideal, a sua eu do futuro viveria. E eu quero que você comece a se questionar o que dentro de você pode estar criando essa realidade. Qual que é o tipo de mentalidade, qual que é o tipo de crença limitante, se você repete algo na sua vida, tipo, ai, dinheiro é sempre difícil, ou enfim, o que aí dentro da sua mentalidade que está criando essa realidade? O que energeticamente, talvez até no seu subconsciente, está criando essa realidade? Qual que é o paradigma que você tem, qual que é a visão de mundo que você tem que está suportando e auxiliando a criação dessa realidade. Eu acho que isso é muito interessante, esse é um lugar muito interessante para a gente começar já a se questionar, a perguntar e, tipo, realmente, assim, de uma forma curiosa, sabe? Então, quando a gente admite isso, a gente também admite que a gente é, então, imã, né? Então a gente admite que a gente tem um magnetismo. É o que eu sempre falo. Não é que você nunca está manifestando e aí um dia você manifesta a sua alma gêmea. O fato de você estar, sei lá, solteira há muitos anos e você não quer estar solteira, enfim, isso também é uma manifestação. Tudo é uma manifestação. Tudo, tudo, tudo. O que é você gosta e o que você não gosta, entendeu? Então quando a gente olha para si mesmas como esse imã, a gente entende que o nosso magnetismo, ele pode estar
tipo, alinhado com aquilo que a gente quer, ou ele pode estar alinhado com aquilo que a gente não quer. Então, pensa que você está constantemente, o dia inteiro, emitindo várias vibrações. Você está emitindo vários mini imãs, vamos dizer. Então, tem um imã que você está manifestando, tipo, sei lá, o trânsito. Aí um outro imã que você está manifestando pessoas desalinhadas para o seu relacionamento. Aí um outro imã você está manifestando uma super abundância na sua carreira. Um outro imã você está manifestando várias oportunidades de viajar de graça. Sei lá, porque você tem uma crença de que é fácil, é possível. Enfim, não sei. Entendeu? Então você tem vários mini imãzinhos assim em volta de você. Você é um grande imã composto de vários imãs. E esses imãs geralmente são energias que estão no seu campo, emoções que estão no seu campo, crenças limitantes sobre aquilo que você acredita que você pode ou não, pensamentos, sentimentos, aquilo que você fala, como você age, como você sente, basicamente, a sua autoimagem. E é exatamente disso que a gente vai falar no episódio de hoje, dessa questão da autoimagem, das nossas crenças sobre quem nós somos, como nós agimos, como que nós falamos, pensamos, sentimos. E por que eu falo isso? Porque, como eu estou te explicando, tem um contexto aqui muito grande de que a manifestação ela está acontecendo a todo momento. A todo momento você está magnetizando algo na sua direção e você está materializando algo, goste você ou não. Então você é um imã com vários imãzinhos. Então a questão sobre a manifestação não é você apertar um botãozinho tipo ligado, manifestação, aí à noite você vai dormir, desligado. Isso não existe. Então a questão aqui é como que você pode mudar os imãzinhos que você tem em volta de você. Então a forma mais potente de você fazer isso é por meio da sua autoimagem e das energias que você está emitindo no seu campo. Eu sei que parece meio aquela coisa meio espiritual demais, vibrações, nananã, mas fica comigo aqui que você vai entender, eu vou colocar bem, trazer pra terra, assim, pro pé no chão, porque você sabe que aqui temos sempre, né, energia de terra, sou taurina, enfim, tangente. Mas, voltando aqui, então, pensando na nossa autoimagem, se eu sou uma pessoa que. E é muito curioso, porque eu estava conversando disso com uma amiga minha recentemente, uma amiga minha que ela empreende faz um super tempo também, online, ela tem uma agência super especial. E ela empreendeu por muito tempo, depois ela voltou para um trabalho corporativo, porque ela estava muito cansada de empreender, muito cansada dos altos e baixos do empreendedorismo, que eu super entendo e sinto assim, no coração, no corpo, sinto esses altos e baixos. E ela voltou pro corporativo, ficou um tempo e depois ela falou: "Meu Deus do céu, isso daqui realmente não é pra mim". E aí ela voltou a empreender de novo. Só que quando ela voltou a empreender, ela falou pra mim, é como se tivesse dado um clique na minha cabeça e eu parei de olhar pra mim como a a mulher que estava brincando de testar alguma coisa diferente dessa coisa de empreender, entre aspas, para alguém que de fato empreende, uma empresária. E eu já falei muito disso aqui, já falei muito disso nos meus conteúdos no TikTok também, que isso foi um clique que eu tive que ter também. Porque no começo, eu olhava pra mim como tipo assim, eu sou freela, eu faço qualquer coisa, eu só quero ter a liberdade, enfim. Em algum momento eu percebi que, tipo, tá, legal, era muito legal ter a liberdade, cara, eu consegui morar em vários países, em todos os países eu acho que eu já quis morar na vida, eu consegui morar. E, enfim, agora eu tenho outros países que eu quero morar. Mas aí o que aconteceu foi que, eventualmente, eu fiquei tipo, cara, ok, a liberdade é legal, mas agora eu quero continuar construindo um impacto, assim, sabe? Um propósito no mundo. Eu quero ajudar as pessoas. E parou de fazer tanto sentido pra mim fazer qualquer coisa e ser freela de qualquer coisa. Foi aí que eu comecei a construir um negócio mais robusto. E foi por meio dessa construção, foi durante essa construção que eu precisei mudar a minha autoimagem também, a forma como eu me via de uma freela que faz qualquer coisa para uma empreendedora, uma empresária. E eu sempre tive um grande desafio em me ver como empreendedora, como empresária, por diversas questões do meu passado,
de como eu cresci, então o que eu ouvi na minha família sobre empreendedorismo, o que eu vi na sociedade sobre empreendedorismo, o que eu vi sobre empreender com espiritualidade também na minha vida, nos outros lugares que eu trabalhei, empreender como mulher. Então, assim, tem vários condicionamentos que a gente acaba trazendo na nossa autoimagem que acabam fazendo com que a gente pense, haja, fale, sinta de uma certa forma. E a gente já falou isso aqui naquela formulazinha da manifestação, que é os seus sentimentos, eles geram pensamentos, os seus pensamentos e sentimentos juntos determinam as ações que você toma e a sua ação, repetidamente, ela se torna a sua identidade. E quando você tem a sua identidade formada, você zerou o jogo, tanto pro alinhado quanto pro desalinhado. Se a sua autoimagem é de alguém que está brincando de ter alguma coisa aqui e não é a empreendedora, você vai continuar tomando ações nesse sentido, então você não vai ser consistente, você vai pensar sobre o seu negócio como se fosse uma piada, então como que você vai falar sobre o seu negócio? Você vai falar como se fosse uma piada. Você vai também sentir como se você não estivesse sendo levado a sério, porque você não está se levando a sério. Então você entende como que, quando a gente chega na parte de identidade, que é a sua autoimagem, você zera o jogo pro bom e pro mal, entre aspas, né? Pro alinhado e pro desalinhado. Então, voltando para aquela minha amiga, depois que ela passou por esse processo de voltar pro corporativo, perceber que realmente não era isso que ela queria fazer mesmo, que independente do salário caindo lá todo mês a mesma coisa, não era isso que estava fazendo ela se sentir feliz e realizada, aí ela mudou completamente essa autoimagem dela e falou, não, agora eu sou a empreendedora, eu sou de fato essa empreendedora, eu estou incorporando esta minha versão e eu vou pensar, sentir, agir e falar como se eu fosse já essa mulher. E é aqui que mora a grande virada de chave no seu processo de manifestação. É onde veio a minha grande virada de chave também. Quando eu comecei a viajar em 2019 e depois em 2021, eu ficava com um medo gigante de que a qualquer momento aquilo pudesse ser tirado de mim. Então, será que ia durar mais um mês? Será que ia durar mais um mês? Era como se eu estivesse numa corrida comigo mesma para aquilo nunca acabar e para que eu conseguisse, de qualquer forma, me manter naquele lugar. Foi só depois de alguns outros meses que comecei a ficar confortável com aquela situação que eu comecei a desenvolver a minha autoimagem, né, de forma bem consciente, de eu sou a pessoa que viaja. Então, ao invés de falar, tipo, eu tô aqui há uns 3 meses, vamos ver o que acontece, eu passei a falar, eu sou nômade, eu vivo dessa forma, entendeu? E aí eu comecei, obviamente, a criar essa realidade também. Então, eu comecei a pensar como uma pessoa nômade, eu comecei a falar como uma pessoa nômade, comecei a agir como uma pessoa nômade, comecei a sentir como uma pessoa nômade. Inclusive, isso é uma história que eu nunca contei aqui. Quando você incorpora essa versão, você precisa ser coerente nas suas ações também. Então, vamos lá, identidade, ação, pensamento, sentimento. A sua identidade, ela precisa ser coerente com as ações que você toma, com os pensamentos que você pensa e com os sentimentos que você sente, entende? Então, eu lembro que lá em 2021, quando eu tinha acabado de começar a viajar, eu tava assim, nos últimos centavos do meu dinheiro que eu tinha feito como gerente de redes sociais e também como copywriting até aquele momento presente. E eu tava assim, morrendo de medo, porque eu tava num nível do tipo assim, cara, onde que vai vir, da onde que vai vir, assim, o dinheiro pra comprar comida na semana que vem, entendeu? Eu tava assim, muito desesperada. E eu lembro que uma parte minha ficou tipo, cara, eu acho que você devia pegar um trabalho num café, uma coisa segura e tal. Só que aí eu voltei pra minha versão nômade, entre aspas, a minha versão do futuro, essa minha autoimagem do futuro, eu falei, o que essa versão minha do futuro faria? Ela pegaria um trabalho num café? Não, porque se ela é nômade, ela só trabalha com trabalhos que permitem a flexibilidade, essa coisa do remoto, né? Então, ou tem que pegar um trabalho remoto, ou eu pego mais outros freelas, acho clientes mais fixos, nananã. E eu lembro que aquele foi um período de grande teste, imenso teste, porque o teste ele vai vir mesmo nesse buraco negro, assim, que parece que nada tá vindo, não tem luz nenhuma no fim do túnel, que foi o que eu tava sentindo. Só que naquele momento, ao invés de tomar uma decisão com o meu eu
autossabotador, oponente interno, meu eu condicionado com medo, eu tomei aquela decisão com a minha eu do futuro, a minha eu ideal, a minha eu magnética, como a gente chama aqui, que foi, não, eu não vou ir lá pegar um trabalho no café, porque isso não está alinhado com os meus valores, não está coerente com a identidade que eu estou trazendo e incorporando para dentro de mim nesse momento, entende? Então é como se você estivesse saindo de um casulo, entrando no outro, só que esse período em que você está no in between, assim, que você tá meio no vácuo, do tipo de ir em um pro outro, você fica tipo, putz, será que eu volto pro outro? Ou será que eu vou pro. Ou será que eu seguro e confio e vou pro outro? Tipo, será que eu volto para o antigo? Ou será que eu vou confiar e vou pro do futuro? E o que eu fiz naquele momento foi que eu me mantive coerente com a minha identidade. E realmente, uma semana ou 2 semanas depois, eu lembro que eu manifestei uma cliente que queria uma tradução de inglês para português. Aí depois eu manifestei uma outra cliente, que daí foi uma cliente que ficou comigo assim por 2 anos como gerente de redes sociais e criação de conteúdo. Eu acabei ficando com ela por 2 anos, era uma inglesa, e foi assim um alívio para mim, porque eu lembro que eu tinha todo mês daí um valor que eu sabia que eu ia ganhar, que eu estava trabalhando com essa cliente e tal. Então, foi ótimo e realmente, assim, depois disso ela me indicou para outras pessoas, eu acabei encontrando outros clientes também, e aí as coisas só, tipo, mudou, assim, a chavinha. Foi da água pro vinho, assim, do nada pra, tipo, bastante dinheiro que era consistente, assim, todos os meses, e que aí eu sim consegui depois sair de Portugal, viajei pela Inglaterra, depois fui pra Grécia, enfim, já contei essa história em outros episódios. Mas a ideia aqui é que eu me mantive coerente com a minha identidade, a minha eu do futuro. Então, o que é esse grande hábito, essa grande prática? A primeira coisa é você ter muita clareza de quem que é essa pessoa. Quem que é a sua eu magnética? Quem que é a sua eu do futuro? Quem que é? Eu até chamo de, tipo assim, a sua eu intuição, sabe? Porque quando você tem a clareza de quem é essa pessoa, aí sim você consegue ser coerente com essa sua versão. Você vai conseguir pensar como ela, falar como ela, sentir o que ela sente, você vai conseguir começar a agir como ela age também. E assim, gente, eu acho que tem uma grande falácia um pouco na espiritualidade, que é tipo, gaste dinheiro como sua eu ideal, eu já gastaria. Você, tipo assim, cara, minha eu ideal, tipo, compraria essa primeira classe aqui. Aí você, entra lá, você pega o empréstimo no banco só pra comprar a primeira classe, porque é a sua eu ideal. Enfim, não é isso que eu tô falando, tá? Eu falo assim, gente, eu não sei se vocês têm isso, tá? É que eu nunca peguei empréstimo no banco pra comprar uma primeira classe, assim, mas eu já fiz algumas coisas, principalmente investimentos financeiros, que eu não estava necessariamente pronta para fazer, porque por causa dessa coisa do tipo, já como sou eu ideal. E eu acho que existe uma coisa aqui que eu quero ser uma das talvez primeiras ou poucas, ou enfim, não sei se já ouviu isso várias vezes, pessoas a falar que não é tipo assim, uma coisa exatamente igual a outra, entendeu? Então, é algo que eu recomendo muito você fazer, tipo, por exemplo, se a sua eu ideal, sei lá, viajaria de primeira classe, a minha super viajaria, tá? A minha só viaja de primeira classe, né? Eu do futuro. Mas agora eu não consigo viajar de primeira classe, entendeu? E tá tudo bem. Então, o que eu faço? Quando eu posso, eu tento pegar, tipo, pagar um assento que tem mais espaço na frente, ou eu tento pagar um assento que é melhor, ou ao invés de voar, sei lá, 30 horas, eu tento pagar um voo direto. Enfim, então assim, e às vezes não tem nada a ver com você pagar alguma coisa, mas aí é tipo assim, você está lá no voo e você está sentindo o que a sua eu ideal sentiria na primeira classe, sabe? Então você está sentindo, sei lá, nossa, eu tô tendo a liberdade de viajar, entendeu? É começar pelas coisas que você já consegue implementar na sua vida hoje. Ninguém está aqui falando para você ir pegar um empréstimo no banco para ir fazer alguma coisa absurda, tá? Não estou falando isso. O que eu estou falando é onde você já consegue alterar a sua autoimagem é para você já ir alterando, incorporando essa energia, você incorporando essa sua versão, porque como eu falei, quando você chega na identidade, quando você muda a identidade, você zerou o jogo. Se você quer ser uma pessoa saudável, não é para você fazer assim, clicar, vou tomar vacina no meu corpo para eu ser Não, não, não. Inclusive, sou super contra, mas enfim. O que eu tô falando é
como que a sua versão saudável agiria, como que ela falaria, como que ela se sentiria no seu corpo. Então, ao invés de você ir fazer exercício se sentindo mal e fazer um eu detesto meu corpo, eu vou fazer exercício porque eu não mereço, eu não quero ser assim, vai fazer exercício como que a sua eu ideal faria exercício. Ela não faria isso. A sua eu ideal, a sua eu do futuro, que já tem o seu corpo dos sonhos, ela iria fazer exercício tipo, com amor pelo seu corpo, entendeu? E às vezes ela ia fazer só pilates, ela não ficaria puxando ferro na academia. Ou ao contrário, ela puxaria ferro na academia, ela não ia, entendeu? Então, assim, quantas decisões na nossa vida a gente toma em coerência com a nossa eu ideal, a nossa eu do futuro, a nossa eu magnética, versus quantas que a gente toma por conta do nosso eu condicionado, do nosso medo, do tipo, me falaram que para eu perder peso eu preciso fazer essa dieta, eu não me sinto nem um pouco alinhada com essa dieta, mas eu vou aqui me forçar em blá blá blá. E é muito interessante porque eu tenho visto muita gente falando online sobre o quanto que elas se sentiam, por exemplo, pessoas falando das suas jornadas fitness e tal, a quantidade de gente que, por exemplo, se sentia muito inchada e ficava muito mal de fazer exercício 5 vezes por semana, fazer só HIIT, aquela coisa HIIT, né? Aquela coisa bem faca na caveira, acorda às 5 da manhã, e depois que a pessoa começou a fazer uma coisa mais tipo pilates, escutar meu corpo, escutar os meus ciclos, principalmente como mulher e tudo isso, a pessoa chegou num corpo que ela fica muito mais feliz porque ela se respeitou, ela respeitou o corpo dela. Então, a minha grande pergunta aqui para você é você já ir começar descrevendo, né, tendo essa clareza, voltando para a questão da clareza, é você primeiro ter clareza de quem que é essa pessoa, como que ela sente, como que ela fala, tipo assim, mesmo que você não consiga necessariamente agir como essa pessoa 100% das vezes, a maior quantidade de tempo que você conseguir se aproximar disso, mais rápido você vai manifestar, porque o seu magnetismo vai subir. Então, pensa que, voltando para aquele contexto inicial, aqueles ímãs em volta de você, eles serão todos ímãs positivos, entre aspas, né? Eles serão todos aqueles ímãs alinhados. Então, aquilo que esses mini ímãs vão atrair para você, magnetizar para o seu campo, serão alinhados com aquela sua versão que você tanto quer ser, com a vida que essa versão sua já vive. Então, primeiro, a clareza. Como que a minha eu ideal pensa, sente, fala e age. O que eu já consigo trazer disso? Então, às vezes, eu não consigo nem comprar uma passagem de avião. Beleza, então o que significa comprar uma passagem de avião? Me sentir livre, tá. Como que eu consigo criar momentos em que eu me sinto livre diariamente? Então, às vezes, vai ser no fim de semana, você ir lá tomar um café com o seu livro, sentindo como se você já estivesse num café em outro lugar viajando. Ou você vai, sei lá, visitar um museu na sua própria cidade para sentir que você está turistando, como se tivesse essa sensação de viagem. A questão aqui, gente, é muito mais sobre as emoções, as sensações, os pensamentos, muito mais do que, de fato, apenas as ações, entende? A ação, ela é um elemento importante, mas ela é um dos elementos quando você pensa nessa grande equação. E quando você transformar a sua identidade para a identidade de uma pessoa que viaja, uma pessoa... eu sou a viajadora, entendeu? Você automaticamente vai se tornar, tipo assim, não tem como, de verdade, assim, pensa como se, assim, eu não sei se você é uma pessoa que tem uma vida saudável, tipo, pra você não se exercitar, fica estranho, entendeu? É tipo, nossa, tô sentindo um desconforto no meu corpo, versus você nunca se exercitar e você se exercitar um dia, aí é estranho, entendeu? Mas aí quando você é a pessoa que tem essa identidade, consequentemente, você fazer aquilo é diferente. Por exemplo, eu tenho a identidade de... Eu não sou fumante, nunca fui. Assim, se eu colocar um cigarro na minha boca, vai ser estranho, vai ser muito estranho, porque eu não me identifico com isso, entendeu? Agora, se tem uma pessoa que se identifica com isso, vai ser estranho ela não colocar um cigarro na boca. Entende como funciona? A identidade é onde você quer realmente chegar. E a identidade, ela é um conjunto das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Aquilo que você fala é literalmente uma manifestação daquilo que você pensa, aquilo que você sente. Então, eu acho que é um exercício muito interessante de você começar a fazer no seu dia a dia e implementar no seu dia a dia, olhar para aquilo que você está pensando, sentindo, falando, e começar a entender se isso está alinhado ou não com a sua eu do futuro. Esse é o hábito, assim, que
ou a prática? Enfim, o hábito ou a prática que vai te trazer, assim, um magnetismo imenso. E, inclusive, isso é uma das coisas que a gente vai falar muito no curso Intuindo na Prática, a imersão que teremos em abril. A gente vai falar mais sobre essa clareza, a gente vai falar mais sobre essas práticas também para ativar o seu magnetismo, principalmente nas últimas 2 semanas, porque quando você se conecta com a sua intuição, adivinha? Você se conecta com essa identidade, porque a sua intuição, quando eu falo intuição, na verdade não é só aquela vozinha mística na sua cabeça. Para mim, intuição, ela é a sua versão do futuro, ela é a sua versão ideal, ela é a sua versão magnética. Então, a sua intuição, no momento que você incorpora a sua intuição, você incorpora essa versão. Então, viver pela sua intuição é literalmente viver por essa versão, entende? Então, a intuição, ela tem tudo a ver com isso, ela tem tudo a ver com você incorporar essa sua versão mais magnética, e isso é algo que a gente vai falar, assim, e descrever, assim, com muita clareza. A gente vai fazer bastante exercício, e também com a comunidade, a gente vai ter um grupo no WhatsApp, então isso é uma coisa que eu vi em setembro, quando eu fiz a imersão do Human Design com 20 mulheres, e eu vi o quão impactante foi ter esse grupo no WhatsApp, essa comunidade, porque é uma constante relembração do que você está fazendo naquele mês, entendeu? Então é uma constante memória para você ter lá, tipo, diariamente as mulheres falando sobre as práticas, a gente vai ter várias, enfim, dinâmicas lá dentro, então você não vai sair dessa energia, vamos dizer, você vai ficar o mês inteiro incorporando essa sua versão. Imagina passar o mês inteiro conectada com essa sua versão. Imagina quantos imãzinhos positivos e alinhados você não vai emanar e o quanto que você não vai magnetizar e manifestar no seu dia a dia. Então, se você quiser se inscrever, o link está aqui na descrição do episódio. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu amo falar sobre isso, sobre essa questão de autoimagem, e acho que às vezes a gente não percebe o quanto que pequenas mudanças no nosso dia a dia, o quanto que a gente sente, assim, sabe? Sente mesmo, assim, para um momento, 5 minutos do seu dia e sente, tipo, essa animação de estar viva, como que a sua eu do futuro sentiria, se você está manifestando um relacionamento, como que ela se sentiria? Ela se sentiria o dia inteiro amada, ela se sentiria respeitada, ela se sentiria honrada. Como que é isso já? E o que que você pode fazer já no seu dia a dia para sentir isso? Olha bem para as coisas que você está falando, onde que você está falando coisa limitada, onde você está se permitindo ser ilimitada também. Então, tem várias coisas aí que a gente vai trabalhar juntas também na imersão. Eu mesma vou te guiar, vou te mentorar, você pode me trazer situações reais do seu dia a dia, a gente vai conversar. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não esqueçam de dar 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify. Ajuda muito o descobrimento desse podcast para outras pessoas também. A gente se vê então na próxima semana, no próximo episódio. Um beijinho. Tchau, tchau.